Esse vídeo vai falar um pouco sobre a primeira fase da República Velha ou a Primeira República, que vai de 1889 até 1894, que é conhecida como a República da Espada. Mas antes, a gente tem que entender o que leva, né, os atores políticos do Brasil naquele período a dar fim a, a uma forma de governo que era a monarquia. Aí a gente tem que lembrar que Dom Pedro II foi o único governo que conseguiu trazer estabilidade política e também econômica para o Brasil durante o Império. Lembre-se que Dom Pedro I foi um desastre total, a regência nem se fala, pipocou revoltas constantes do norte ao sul do país, e quando chega Pedrão II, ele consegue, no início. Só que o que vai trazer o declínio ou a crise da monarquia é a, a insurgência ideológica no território brasileiro de ideais que são contrários à manutenção de uma monarquia. E aqui eu destaco para vocês 4 ideias que são importantes e está na base da origem da República. Porém, a sua intensidade era diferente. Havia entre os intelectuais, civis e militares da época um sentimento de insatisfação diante do governo do imperador. E, ao mesmo tempo, por ser elite e ter contato com ideais que vêm principalmente do continente europeu, que era referência de civilização, de avanço, e até mesmo berço de ideologias que fizeram várias rupturas revolucionárias no território europeu, eles vão se alimentando o pensamento crítico diante das circunstâncias do Brasil. Entre esses ideais, eu destaco aqui o liberalismo, que está ligado ao movimento iluminista, que foi influenciador dos processos revolucionários na Inglaterra, na independência dos Estados Unidos e na Revolução Francesa. Então, o liberalismo, ele era uma vertente de pensamento muito recorrente dessa elite civil e militar, que defendia as liberdades individuais e era contrária à interferência do Estado, à interferência do governo. E lembre-se que dentro de um governo imperial, o imperador comanda, porque ele tem um poder moderador. O parlamento é de fachada, é para inglês ver, lembre-se disso. Então, os liberais questionam isso, isso não é liberdade, isso aí é autoritarismo. A segunda vertente é o jacobinismo, olha o nome, jacobinismo significa o quê? Que esses intelectuais defendiam a tese que era difundida na segunda fase da Revolução Francesa, responsável pela radicalização do processo revolucionário. É eles que foram responsáveis pela Era do Terror. Eles tinham uma postura muito mais radical e uma vista grossa diante da monarquia. Muitos deles queriam que ao rei lhe desse uma corda, ou seja, a forca. Por isso que eles eram radicais. O federalismo também é embebecido dentro da lógica do movimento iluminista, de divisão da esfera do poder, para evitar abusos. O federalismo defende a ideia de federação, ou seja, dá autonomia às províncias, que se tornarão futuramente os estados. E, por fim, é um movimento intelectual que defende a implantação de um governo republicano, o positivismo. O positivismo é, entre esses ideais que eu citei, o mais forte, principalmente na ala militar, e em poucos intelectuais civis também. Por quê? O cara responsável por esse ideal, que é um francês, ele defende a tese de que é necessário
ter uma ordem social, para que essa ordem social possibilite o progresso não só da nação, como um corpo coletivo, mas também dos espíritos, ou seja, das pessoas em nível pessoal, individual. O Augusto Comte, ele está pensando nisso baseado no racionalismo, baseado na divisão das funções do Estado e da Igreja, coisa que não existia durante o Império. Ele também defende a educação e o trabalho para todos. Como é que você quer um país progressista, que haja progresso, se não há trabalho e educação para todos? Então, ele defende essas teses e ele é muito quisto entre a elite militar e civil brasileira da época, anterior à proclamação da República. Lembre-se, olha aqui, ó, o ano de nascimento dele e o ano de falecimento. Ele é um intelectual pós-Revolução Francesa. Imagine ele encontrar uma França destroçada pela Revolução Francesa, seguida pela dominação imperialista de Napoleão, e aí ele vê o caos social, mais o processo de industrialização, que para ele é um processo necessário, mas ele critica as formas de poder da qual ele presenciou, que era principalmente a forma de poder do império, que ele vivenciou dentro do governo de Napoleão. Por isso que ele vai criticar e vai defender que a forma de poder mais qualificada para que se haja ordem social e também progresso da nação e dos indivíduos seria uma república. Por isso que esse ideal foi muito forte dentro dos pensadores que vão ser a base do movimento republicano no Brasil. Aí a gente tem que pensar o que dá a crise, o que leva à crise na monarquia. Uma série de fatores que a gente pode pontuar em três. A questão militar, principalmente devido à Guerra do Paraguai. Lembre-se, a Guerra do Paraguai, a gente sai vitorioso, porém, o nosso exército volta para casa esperando um investimento na área das Forças Armadas, esperando uma melhor condição, principalmente aqueles que voltaram da guerra como heróis. Porém, o governo não tem dinheiro para isso. Vem de uma dívida externa absurda, porque toda guerra gera despesa e o Brasil não tinha dinheiro suficiente para isso. Então, foi pegado o seu best friend, que no contexto do Brasil Império era a Inglaterra. Então, isso trouxe insatisfação para aqueles militares que deram sua vida, seu sangue na guerra e não tiveram nada em troca quando voltaram para casa. Entre eles está dois responsáveis, duas figuras militares de importância que vão ser responsáveis pelo processo de ruptura da monarquia e ascensão da república. Eu estou falando de Deodoro da Fonseca e Floriano Peixoto, que são pessoas não republicanas, eles não defendem a república, mas eles estão tão chateados com o governo imperial, com o imperador, que acabam tendo um ressentimento da forma do governo e se aproximando de ideais republicanos. Depois eu falo mais disso. A segunda razão da falência da monarquia é a questão religiosa. Dom Pedro II perde o apoio da Igreja Católica por conta da maçonaria. A maçonaria no Brasil era permitida e o Papa da época, ele queria que os fiéis católicos não frequentassem ambientes maçons, porque ia de contra aos preceitos, os dogmas da igreja. E muitos bispos da Igreja Católica, tentando seguir os preceitos do Papa, defendia essa tese e falava nas missas. Muitos desses bispos foram presos durante o governo de Dom Pedro II, o que intensificou a, a insatisfação diplomática do Papa com o próprio imperador e, posteriormente, rompeu as suas relações diplomáticas com
o império, ou seja, o imperador perdeu o apoio da sua base militar, com a questão militar pós-guerra do Paraguai, e sua base religiosa com esse lance da maçonaria. Não sei se você sabe, Dom Pedro II tinha muitos amigos maçons, frequentava a maçonaria, e não havia razão, de acordo com seu pensamento, de impor a bula papal no território dele. Afinal de contas, quem mandava aqui era ele, e não o Papa. E isso enfureceu o, o senhor do Estado do Vaticano. A última questão é a questão abolicionista, está totalmente ligada às leis que vão ser desenvolvidas ao longo do final do segundo reinado para dar fim à escravidão. Por que isso é importante? A escravidão era sinônimo na época de atraso. Você ser um país escravista significa que você está atrasado. Um país moderno, nessa época, no final do século XIX, é um país industrializado. E para ser industrializado, você tem que tirar a escravidão e colocar no lugar o trabalho assalariado. E essa mudança de eixo de mão de obra escrava para mão de obra assalariada, vai fazer com que a elite brasileira, a elite dona das terras, saia ressentida com Dom Pedro II. Por quê? 1888, o que acontece? A oficialização do fim da escravidão no Brasil, feito pela princesa Isabel, pela filha de Dom Pedro II. O que vai acontecer? Por lei, a elite queria o quê? Ressarcimento. Porém, a elite agrária, ela não foi ressarcida. Por que ela queria o ressarcimento do Estado? Porque eles acabaram de perder dinheiro. Lembre-se, o escravo não é visto como gente, é mercadoria. Então, se eu dou fim a um processo de mão de obra escrava, o que a elite esperava do Estado imperial? Que ele ressarcisse, mas ele não vai fazer isso. Então, aqui, ó, Dom Pedro II acabou perdendo a base de sustentação do seu governo. A questão militar, principalmente a elite militar, vai estar muito ressentida devido à falta de investimento pós-guerra do Paraguai, seguida da questão religiosa, quando Dom Pedro II não segue a bula papal e proíbe a maçonaria, e, por fim, a elite agrária, que era o último eixo de sustentação do Estado, não defende mais ao império, porque o império acabou com a escravidão, não lhe ressarciu e implantou uma lógica de trabalho assalariado, do qual a elite agrária teve que correr atrás de mão de obra barata, lembre-se disso. Então, aqui está a razão pela qual houve o declínio da monarquia. E aí a gente segue o bonde da felicidade. Vem a proclamação da República. A gente tem que lembrar que a proclamação da República ela foi um ato de uma elite, de uma minoria. Não teve participação popular. Vocês têm que lembrar que o povo ele não participou desse processo, até porque foi um movimento de elite, principalmente uma elite militar ressentida com Dom Pedro devido à Guerra do Paraguai, e uma elite civil que foi responsável pela fundação do primeiro partido republicano, pelo movimento republicano no final da monarquia. E aí, de madrugadazinha, Deodoro da Fonseca, tadinho, ele acabou de trair seu amigo e com medo do que poderia acontecer com seu best friend Pedrinho II, ele vai e bate na porta de Dom Pedro II, até porque teve um X9 no movimento. Ainda a proclamação da República deveria ser dia 20 e foi dia 15, porque alguém dedou Deodoro para Dom Pedro II. Quando ele chegou de madrugada, na madrugada do dia 15, na Casa Real, ele falou a real: ó, tô sentindo com você, você largou a nação na mão, e eu vou te falar um negócio: existe radicais dentro do movimento republicano.
Se você não tomar uma decisão de exílio agora, é capaz de você perder a vida. E entre perder a vida e fugir entre rabos com a sua família para a sua terra natal, né, da sua família, que é Portugal, Dom Pedro II decide aceitar o exílio na terra de seu pai, lá em Portugal. E aí a gente não tem nenhum processo de derramamento de sangue, nenhum tipo de resistência por parte de Dom Pedro II. Ele simplesmente hashtag aceito. Tudo bem, fui tapeado, mas aceito. E a partir daí a gente tem o início da República, de uma madrugada do dia 15. Por isso que quando chegou amanhã, né, quando a alvorada do dia chegou, o povo na rua, né, comprando as suas coisinhas na feira, viu um bando de militares gritando Viva a República, fim da monarquia. E o que isso significa? Significa que o povo ficou alheio desse processo de construção de um novo regime, de uma nova forma de governo. E isso vai trazer algumas consequências no que se refere à participação desse povo na esfera política na primeira fase da República. Porque, do mesmo jeito que eles não participaram do seu ato de instalação, eles não vão participar muito durante o período da República Velha ou a primeira fase da República no Brasil. Bacana? Portanto, pessoinhas que forem estudar aí, é interessante entender a proclamação da República sobre o viés da participação ativa da ala militar, porque os militares, historicamente, sempre participaram das grandes decisões políticas do país, e a proclamação da República é o evento mais importante para a gente entender o quanto que a ala militar ela é proativa no que se refere nas grandes mudanças no país, e ao mesmo tempo, ironicamente, a maioria da população brasileira fica à mercê dessa elite, e historicamente essa maioria ela é negligenciada na participação política e nas grandes decisões do nosso país. Bacana? Espero ter ajudado. Beijo enorme. Tchau, tchau.